Hoje eu assisti o filme Michael, da história, né, de Michael Jackson, né, do cantor Michael Jackson. E não vou falar nenhum spoiler aqui, porque o filme nada mais trata do que a história dele, que é conhecida mundialmente há muito tempo. Mas conta basicamente da história artística dele, né, desde a época da infância, né, do Jackson 5, depois ele vira artista solo, tudo mais tal, mas com um grande pano de fundo que é a forma abusiva, violenta que o pai tratava os filhos para conseguir aquilo que se queria, né? A rigidez com que ele tratava os filhos, né? Na base da cinta, na base do cansaço, né? Não deixar os filhos estudarem, enfim, era um pai extremamente abusador. E isso me faz lembrar de um outro pai que também foi tão perverso ou até mais do que o pai do Michael, que foi o pai do Luiz Miguel, do mexicano, cantor mexicano Luiz Miguel. Eu assisti a série, né, da Netflix e esse foi um pai extremamente maléfico. Ele transformou Luiz Miguel no que ele é hoje, ou seja, ele tinha um lado profissional muito apurado, ele era um cantor espanhol que não deu muito certo e tal, mas ele viu no filho um grande potencial e transformou Luiz Miguel no que ele é hoje, né? A ponto inclusive da voz, porque ele tinha uma voz fina quando era criança, que era o sucesso, quando ele virou adolescente a voz começou a dar uma engrossada, ele começou a desafinar, e o pai ensinou ele a como impostar a voz na hora de cantar. E hoje, a voz que ele tem hoje foi graças a esse ensinamento que o pai deu. Então, como profissional, ele foi muito bom. O problema é que, como pessoa, ele era um traste, né? Ele roubou o filho dele na cara dura, né? Milhões e milhões e milhões. O Luiz Miguel quase foi preso porque não pagava imposto e foi por culpa do pai, que era o empresário, que era o responsável administrativo e financeiro. Então, nesses dois casos a gente vê como duas pessoas conseguiram transformar seus filhos em ídolos e ao mesmo tempo destruir o psicológico dos seus filhos. Nos dois casos nós tivemos traumas gigantescos. No caso do Luiz Miguel, ele fala abertamente no seriado sobre droga, alcoolismo, sobre todos os traumas pessoais que ele tem, graças ao pai. E o Michael foi a mesma coisa, com todos os seus problemas, a questão que ele tinha com a cor, com o nariz. Ele tinha problemas seríssimos graças ao pai. Os dois casos nós temos isso, né? E quando a gente joga para o nosso mundo pequenininho, né, que somos nós aqui, pessoas físicas, nós, talvez em proporções menores, a gente faz a mesma coisa com nossos filhos, né? Nesses casos grandes, eles queriam muitas vezes realizar os sonhos internos deles em cima dos filhos, né? Então, o pai do Luiz Miguel queria que ele queria ter o sucesso através do filho e achava inclusive que ele podia até pegar o dinheiro do filho, porque afinal de contas ele era o responsável pelo sucesso do filho, né? E o pai do Michael Jackson a mesma coisa, né? Porque ele queria que os filhos fossem ricos, que estivessem bem de vida, porque eles eram negros, eles tinham que se esforçar cada vez mais. Então, no nosso mundo pequeno, muitas vezes a gente queria ser advogado, engenheiro, médico, e a gente não foi, e acaba trazendo essa frustração para os filhos. Fala assim, não, eu quero que você seja médico, quero que você seja engenheiro. E as crianças muitas vezes entram na barca e são infelizes porque não é o que queriam. Então a gente tem que tomar cuidado, na hora que a gente for trabalhar com as crianças e for desenvolver e for criar a educação deles, para que muitas vezes as nossas frustrações e os nossos sonhos não sejam despejados nos filhos sem o mínimo de raciocínio, né? Porque, ok, Luiz Miguel e o Michael gostava do que fazia, Luiz Miguel gosta do que faz, né? Os nossos filhos talvez gostem de ser advogados, médicos, engenheiros, ou não. De repente queria ser uma outra coisa e não é porque nós forçamos, porque nós pressionamos para que eles sejam alguma coisa, né? Então vale aqui um ponto de atenção. É isso mesmo que você quer, filho? Não o que nós queremos, o que os nossos filhos querem. Bora refletir?